Amém. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Vamos abrir rapidinho aí nossa Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1. Primeira Pedro 1, eu vou ler do 3 ao 9. Deus já tem falado aos nossos corações, já está aqui em nosso meio. Eu vou falar tudo que já foi falado aqui. Eu acho que nos louvores nós já louvamos, bendizemos o nome do Senhor. Eu vou repetir um pouco mais aqui de tudo que nós já falamos, mas era o que estava aqui. Então. Que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Queria que você voltasse comigo um pouquinho, rapidinho aí. Só algumas folhinhas em Tiago, Tiago 1. Eu vou ficar aqui em 1 Pedro, mas eu só queria que rapidamente a gente já entendesse do que é que esses homens estão falando. Tiago 1, se você retornar a folha só um pouquinho, ele vai dizer assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Pode voltar aí em 1 Pedro, onde a gente vai ficar. Mas eu queria que você entendesse aqui, rapidamente, a gente está olhando aqui, e esses líderes aqui estão com uma preocupação com os irmãos, com a igreja. Como é que você consegue manter firmes irmãos que estão sofrendo? E os líderes estavam preocupados com isso. Você vê Tiago falando a mesma coisa, você vê Pedro falando a mesma coisa. Incentivando eles e ajudando. Como é que a gente faz para que o povo de Deus, quando está andando em sofrimento, saiba se manter firme? Como é que a gente se mantém firme na caminhada? Como é que você se mantém firme diante de tantos problemas, diante de tantas situações? A gente está diante do pastor, a gente tem lideranças pela igreja, a gente sabe como é que é, o quanto é difícil e como a gente olha para os irmãos e a nossa vontade é, irmão, se mantenha firme. A gente precisa continuar. Você precisa andar. A nossa grande preocupação é todo mundo permanecer firme na fé. E os líderes estavam preocupados com isso. Tudo que eles ensinavam e pregavam, tudo que eles tinham em mente era ajudar os irmãos, os homens de Deus a continuarem de pé. E esse grupo aqui, que tanto Tiago quanto Pedro está falando, não era um grupo muito fácil não, porque eles realmente estavam sofrendo grande perseguição, você imagina. O povo estava falando muito mal desses irmãos. Mal! Todo mundo que olhava era aquele povo que estava sendo perseguido, que assim como Jesus, né, que foi morto na cruz como um ladrão, era um povo que a igreja estava dispersa, completamente sendo dispersa para tudo que é lado,
porque eles estavam enfrentando grande perseguição, difícil, com o imperador em cima deles, os povos em cima deles, as pessoas em cima deles, e eles eram tidos como nada. E aí como é que esses irmãos tinham, o que eles precisavam para se manter firmes? O que esses homens poderiam dizer para instruir esse povo a permanecer? É isso que Pedro está tentando fazer, é isso que Tiago está tentando fazer. Então Pedro quer afastar os olhos deles dos problemas. Eu queria que vocês deixassem de olhar um pouquinho para isso daí que vocês têm. Ou seja, vocês vão parar de olhar para o que é que a vida está trazendo. E eu quero que vocês foquem nisso aqui. O título está dizendo assim, uma viva esperança. Ele fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Você vai falar assim, nossa Mariana, você falou muita coisa. Sim, o ponto final é aqui. Olha o tanto que Pedro tinha para falar numa única frase. O ponto final dessa frase está aqui. Então tem algo muito importante para Pedro estar falando aqui. Você imagina, ele começou uma frase e não terminou mais. Quando Pedro começa a olhar aqui, falar com esse povo, ele vai falando. E ele começa, quando ele termina, depois de muito que ele falou assim, o que é que está amarrando tudo isso que Pedro falou? Já leram a Bíblia e tiveram essa sensação? Você leu, como a frase foi muito estendida, você falou assim, e agora eu me perdi. O que está amarrando esse assunto? Não é? Você fala assim, foi muito grande. E aí, a gente vai lendo, e fala assim, do que Pedro está falando no final das contas? A gente falou, e no final a gente fica... Tem uma palavrinha aqui, você vai procurar qual é o termo que ele está usando, qual é a oração que está sozinha. Você vai dizer assim, peraí, tem uma palavrinha aqui que parece que está conectando tudo. Que é o que está juntando todo o pensamento de Pedro. É o que está fazendo com que Pedro pense em todas essas outras coisas que estão em volta, que a gente começou a falar. Quando Pedro está pensando em todas essas outras coisas, a grande misericórdia de Deus, a viva esperança, a ressurreição de Jesus dentre os mortos, a herança que não pode ser destruída, nem manchada, nem murcha, que está reservada no céu para a gente, do que é que ele está falando? O que está em volta disso tudo aqui que ele está dizendo? Tem uma única frase isolada assim, dizendo, ele nos regenerou. O que é regeneração? Para onde é que Pedro está mandando os crentes olharem? Para onde é que vocês que vieram aqui hoje, sabe? Todo mundo se arrumou, todo mundo saiu de casa. A gente veio se reunir aqui por causa de quê? O que trouxe você? O que faz você buscar a Deus? Por que hoje você pensa em Deus? Por que hoje pela manhã ou no restante do seu dia, você provavelmente se programou para se arrumar, para estar num horário, para buscar a Deus? Quem foi que fez você pensar em Deus? Quem foi que te deu força para pensar que Deus é bom e misericordioso e que você devia vir adorar Ele? Quem foi que fez isso? Por que você veio? Pedro está dizendo, bendito seja Deus, glorifiquem o nome do Senhor, porque Ele fez vocês nascerem de novo. Regeneração nada mais é do que Deus gerar novamente. Isso é regeneração, Ele gerou novamente. Porque antes todo mundo estava morto em seus delitos e pecados. Antes que você tivesse qualquer força para estar aqui, você era uma pessoa completamente morta. E você não havia vida alguma. Você jamais poderia retornar à vida sozinho. Ninguém faz isso sozinho. Pedro está glorificando a Deus porque ele fala assim, bendito seja Deus.
Deus, foi Deus que fez essa ação. Foi Deus que fez você nascer novamente. Foi Ele que gerou vida de novo em nós. Foi Ele que gerou uma vida dentro de nós capaz de nos mover. E agora nós viemos em direção a Ele. E Pedro está tão maravilhado com isso aqui. Toda vez que você vê, a gente chama de doxologia. É quando aquele que está ensinando, Paulo gosta muito de fazer isso. Pedro faz também. É o que ele acabou de fazer aqui agora. Você está escrevendo para alguém e de repente você é tão absorvido por aquele pensamento que é você que começa a adorar. Então o que Pedro está fazendo é basicamente isso. Ele está escrevendo para consolar os irmãos. Mas quem começou a adorar foi ele. Quando ele está escrevendo e dando instrução para alguém, imediatamente é ele que começa essa adoração a Deus. Quando ele se vê falando sobre o novo nascimento, sobre ser gerado novamente, por ser regenerado, ele é tão tomado de uma glória da parte de Deus que ele começa: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que Pedro é tomado por isso aqui? A gente começou aqui louvando o Senhor: Tu é bom, Tua misericórdia, ela é para sempre. Pedro está exaltando exatamente isso. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Tu é tão bom, Tu é tão bom. É isso que está tomando o coração de Pedro. Deus, bendito seja Deus e Pai, porque Ele é tão bom, Ele é tão bom, Ele é tão bom, que segundo a Sua grande misericórdia, Ele me gerou de novo. Agora você imagina quem é que está falando isso? É Pedro. Quando Pedro está agradecendo que Deus, segundo a sua grande misericórdia, gerou ele novamente, deu vida a ele novamente. Você imagina Pedro se lembrando: eu já traí ele. Que grande misericórdia é essa? Não tinha como Pedro não estar louvando e rendido a Deus por ter feito ele nascer de novo. Eu imagino Pedro pensando: o que é que eu tinha diferente de Judas? Quando Deus faz com que a gente nasça de novo, não é por nada que está em nós. Lembra da conversa lá com Nicodemos? Ele tentou perguntar: como é que isso acontece? Como é que faz para nascer de novo? Qual foi a resposta de Jesus? Nicodemos, o vento sopra aonde quer. Tu não sabe de onde que ele vem, nem de onde que ele vai, você só sabe que ele passou. Bendito seja Deus e Pai, que um dia esse vento passou e você está sentado aqui hoje, porque Ele te fez nascer de novo. E você vai dizer assim: como é? Por que sou eu? Igualzinho a Pedro. Você vai começar a bendizer o nome de Deus. Senhor, bendito seja Deus. Pela Tua grande misericórdia, Tu nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o Filho do reino do Seu amor. Irmão, se isso não alegrar o seu coração, nada mais pode te alegrar. Se o fato de Deus ter te chamado, ter gerado nova vida em você, te trazer aqui para ouvir o nome dEle, para ter uma afeição por Ele, se isso não faz você esquecer dos seus problemas, Pedro está dizendo: nada mais vai fazer. Era uma grande misericórdia. Pedro sabia bem que grande misericórdia era essa. Aí é tão maravilhoso, porque olha só como Pedro agora está completamente identificado com esse novo nascimento. Ele vai dizer assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus.
Ele está falando sobre a morte de Jesus e agora ele vai olhar para isso aqui, vai chamar bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Olha que maravilha que ele fez, porque além dele ter feito a gente nascer de novo, ele agora te identifica com a família de Jesus. Ele já não é mais só Deus, ele é Pai. E olha de quem que ele é Pai. Ele não fala dele não, ele fala, ele é Pai de Jesus Cristo. Olha que identificação diferente que Pedro está fazendo. Olha como ele está cheio de agora poder fazer parte da família de Jesus. Fala assim, a glória de pertencer a essa família é que ele é Pai de Jesus. Ele me gerou. Ele me tornou o seu filho. Pedro está maravilhado de Deus ter feito dele filho dele. Deus me tornou filho. E o que é maravilhoso disso? É que ele é Pai de Jesus Cristo. A maravilha de ser filho de Deus é que ele é Pai de Jesus Cristo. Agora, olha a identificação que ele nos colocou, olha a família que ele nos reuniu. Olha, vocês nasceram de novo e vocês têm noção da família que ele enxertou vocês? A família é o Pai é Deus e o Filho é Jesus Cristo. Se isso não te alegrar, nada mais pode. Se Deus te fazer parte da família do Filho dele, nada poderia nos tornar tão semelhante, tão parte dele. Ele é Pai de Jesus Cristo. E ele me gerou. Bendito seja Deus. Quem era eu? Eu imagino tudo isso passando no pensamento de Pedro. Que misericórdia foi essa? Que grande misericórdia foi essa? Que passa por um homem feito eu. E me coloca ali, na família de Jesus. Que regeneração é essa? No Cântico de Ana ela vai dizer assim, porque Deus levanta do muturo o necessitado e o faz habitar entre os príncipes. Isso é nascer de novo. É Deus pegar um homem sem nada, no muturo, necessitado, e o fazer assentar na família real. Pedro está olhando para eles e falou assim, eu acho que isso é motivo para vocês se manterem firmes. Deus chamou vocês. O Pai de Jesus agora é Pai de vocês. A misericórdia dele foi grande demais em fazer com que vocês nascessem de novo. E ele fez isso para quê? Para uma viva esperança. Para que vocês tivessem uma viva esperança mediante o quê? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada no céu para vocês. Que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Qual é a promessa de Deus? A promessa de Deus aqui é que os nascidos de Deus desfrutam de uma esperança imortal. Aqueles que são nascidos de Deus, eles permanecem firmes
firmes porque eles têm uma esperança imortal. Ela é viva. Ela não morre. Por que a gente permanece firme? Porque a esperança que está dentro de mim não morre. A partir do momento em que Deus gera filhos, Ele está deixando claro aqui. A partir do momento em que Deus gera filhos, Ele está gerando herdeiros. Porque Ele fala assim, há uma herança que não pode ser destruída. Tem uma herança guardada nos céus para nós. Por que a gente vai se manter firme? Tem uma herança guardada no céu para nós. Se Deus está gerando filhos, Ele está gerando herdeiros. Irmãos, ter uma esperança muda tudo que você enxerga aqui. E eu acho maravilhoso porque Deus, Ele nos chamou para esperar. Deus, Ele nos chamou para esperar. Não importa a situação, o crente tem esperança. Não importa o que você está passando, nós temos esperança. A minha esperança viva porque Deus me chamou para esperar. Por que eu permaneço firme? Porque a única ordem de Deus foi, espera, tem uma herança reservada ainda. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Por que a gente vai sempre permanecer firme? Porque Deus me chamou para esperar. Mariana, tem algo reservado para você. Espera. E essa esperança, ela é firme. E ela é viva porque Ele fala assim, vocês, essa herança que está reservada nos céus para vocês, vocês que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. O que acontece? Por que essa promessa está bem segura? Por que é que eu posso ter garantia de dizer assim, irmãos, a gente vai permanecer firme? Você está esperando pelo quê, Mariana? De onde que vem essa segurança? Essa promessa, ela está bem segura. Porque Deus está dizendo aqui claramente que está guardando a gente mediante poder. Quem é que segura essa promessa? Você é guardado através do quê? Pedro está deixando bem claro aqui, falando assim, vocês são protegidos pelo poder de Deus. Vocês nasceram de novo, vocês foram regenerados, vocês agora fazem parte da família de Jesus. E vocês são guardados pelo poder de Deus. Por que é que vocês vão sempre continuar? E ele diz assim que esse guardar aqui é de alguém que está sendo escoltado. A palavra aqui, para esse poder, para essa guarda, é de alguém que está sendo sempre escoltado. Por que é que a gente vai continuar firme? Por que é que a gente vai continuar caminhando? Por que é que mesmo diante de toda e qualquer situação você vai permanecer de pé? Porque você é guardado e escoltado pelo poder do próprio Deus. Por que Ele continua falando isso? Por que Ele vai fazer isso? Lá na frente Ele vai dizer assim, o que faz com que vocês sejam guardados por esse poder? Ele fala, mediante a fé. Mediante a fé. Ser gerado de novo, receber a fé. Pensa que tudo isso é um dom de Deus, é o próprio Deus que está fazendo. Mediante a fé,
vocês são guardados e protegidos pelo poder de Deus até chegar a essa esperança. Até você chegar nessa herança, vocês são guardados e protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé que Ele mesmo depositou em vocês através do novo nascimento. Pedro tinha muito que bem dizer o nome do Senhor. Ele está dizendo assim: Deus, tu está fazendo tudo. E por que é que isso acontecia? Ele diz lá no final, olha, para que tudo isso resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Por que é que Deus pega um povo? Vocês vão ser gerados novamente. Antes vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Deus agora faz com que esse povo tenha vida. E agora tudo que esse povo faz é fazer o quê? Exultar louvor, honra e glória ao nome de Jesus Cristo. E se tem uma coisa que Deus nunca iria deixar passar, é a exaltação de Jesus. Quando a gente cantou aqui, todos os povos te exaltarão, de geração em geração. É porque Deus garante que Ele vai sustentar firme até o final um povo que exulte sempre o nome de Jesus Cristo. Por que é que Deus vai sempre nos sustentar de pé? Porque o nome de Jesus nunca, jamais deixará de ser glorificado. O nome de Jesus, para Deus, é tão magnificado, todas as coisas, tudo converge para Ele. Porque todas as coisas foram criadas por Ele, por intermédio dEle, para Ele. Dele são todas as coisas, para sempre, amém. E Deus sempre, sempre, sempre vai proteger um povo, para que até o final se rendam glória a Jesus. Para que o nome de Jesus seja exaltado. Lembra do que Ele mesmo falou, assim, se vocês não glorificarem, o meu Pai vai fazer ressuscitar até essas pedras, mas o nome dele seria louvado. O meu Pai jamais, jamais, jamais vai deixar de exaltar o meu nome. Tudo, absolutamente tudo foi feito para que Jesus recebesse toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Quando Pedro está olhando para isso, ele está dizendo assim: sempre vai ter um povo de pé. Sempre vai ter um povo protegido pelo poder de Deus e firme até o final, para que renda louvor, honra e glória a Jesus Cristo. Irmãos, essa fé, ela é uma fé alegre. Essa fé, ela é uma fé alegre e resiliente. Essa fé que Pedro está olhando aqui, é uma fé que ela sabe os percursos de Deus. Pedro está olhando aqui, dizendo assim: olha, os que são nascidos de Deus, eles têm uma fé indestrutível. Não tem nenhuma situação que possa destruir a fé de vocês. Aí você vai dizer assim: como assim?
todo crente, ele é um quebra-cabeça que o mundo nunca vai conseguir entender. Todo crente nunca vai entender, assim, por que é que eles mesmo entristecidos, eles cantam? Por que é que eles mesmo abatidos, eles estão de pé? Por que é que mesmo ante a dificuldade do mundo, da vida, de toda e qualquer circunstância, Pedro está dizendo que eles exultam de alegria? Que alegria é essa? Pedro está mandando a gente olhar para isso aqui e falar assim, que alegria é essa que eles têm? O mundo nunca vai conseguir entender que poder é esse que está protegendo a vida deles. Que poder é esse que protege a vida deles no meio desses caminhos que eles andam? E por que é que eles estão sendo protegidos? Para o que eles estão sendo protegidos? Todo crente, ele encontra grande alegria na esperança. Porque todo crente sabe que a tribulação dura pouco. A gente sempre encontra grande alegria porque a gente sempre sabe que está esperando algo que está lá na frente. E que esse tempo vai passar. Por que é que Deus frequentemente tem um caminho difícil para nós? Por que Pedro está olhando para um percurso tão difícil? Por que é que Deus tem frequentemente um caminho difícil para os seus filhos? Verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, nada, absolutamente nada, chama mais atenção do que uma fé verdadeira em meio à aflição. Não tem nada na vida do crente que chame mais atenção, que torne mais belo a nossa fé, do que ela ser provada em meio ao fogo. E eu disse que muitos metais existem, bonitos, até se parece, mas diz que somente o ouro é capaz de resistir ao fogo. E melhor, o fogo deixa ele melhor ainda. Somente uma fé verdadeira consegue se tornar mais bonita ainda quando está em aflição. Somente a fé que é de verdade é que faz com que você seja afligido e a gente olhe de fora e fala assim: glória a Jesus. Todo louvor e toda honra, toda glória seja dada a Jesus. Porque nada glorifica mais o nome de Jesus do que uma fé verdadeira. A fé verdadeira, ela tem uma beleza, e ele está dizendo aqui que essa beleza e esse valor, ele é inestimável. A fé verdadeira, ela tem um valor inestimável. Irmão, passar por uma aflição com uma fé de verdade é algo tão raro, que é isso que a torna uma beleza tão cara. Ser provado em meio à aflição
todo mundo conseguir ver que aquela fé é verdadeira, é tão raro que é muito valor. O mundo não sabe o que é isso. Pedro continua. No 8 ele diz assim: mesmo sem vocês tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Aqueles que nasceram de novo têm uma esperança imortal. Aqueles que nasceram de novo têm uma fé que é indestrutível. E aqueles que nasceram de novo, eles têm um amor e uma alegria que não se consegue descrever. Aqueles que nasceram de novo são tomados de um amor por Jesus que é indescritível. A gente não consegue colocar em palavras. O que é que aconteceu na fábrica desse coração aqui quando Jesus transformou? Eu não consigo explicar para você. Não há palavras que consiga expressar que transformação tão radical foi essa que Deus fez no meu coração. É impossível descrever o amor que Ele colocou a um coração que antes só produziria tudo que é mal. Como o irmão falou, aqueles que são nascidos da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E antes que a gente nascesse de novo, nossos corações, eles seriam uma fábrica de produzir maus desejos. Era só isso que ele saberia fazer. Cheio de ira, cólera, medo, dissimulações. Ele seria completamente carnal. E eu não sei explicar para você o que foi que mudou na fábrica do meu coração. Pedro está chamando isso de ser regenerado. Uma vez que você nasceu de novo, um amor que não se tem como descrever vive dentro de você. Sabe por que vocês vão se manter firme? Porque vocês o amam. O coração de vocês agora passou a produzir um amor e um desejo que antes não existia por ele. Vocês agora têm uma esperança imortal. Vocês agora são protegidos por esse poder. E absolutamente Deus sempre vai cuidar de proteger vocês até o final, porque é isso que resulta em glória para o Filho dele. E o nome de Jesus sempre vai ser glorificado. E Ele mudou o coração de vocês. Pedro está olhando para essa igreja e falando assim: vocês vão se manter de pé, porque agora vocês o amam. Não dá mais para voltar atrás. Não dá mais para vocês desistirem. Esse amor que está dentro de vocês, essa alegria que está dentro de vocês, vocês não conseguem nem explicar, mas vocês têm. E é porque vocês têm que vocês vão suportar todo tipo de provação e vão permanecer. Você se pergunta: de onde é que está vindo esse amor? Por que é que meu coração agora simplesmente é voltado para Ele? E Pedro é tão maravilhoso em render graça, misericórdia de Jesus, de Deus, que ele olha e fala assim: vocês nunca nem o viram. Como que vocês amam o que vocês não viram? Quem é que colocou esse amor aí? Quem é que fez vocês amarem algo que vocês nunca viram?
Por que vocês não sabem explicar de onde que... Quem colocou isso aí? Pedro está bem dizendo o nome de Deus e falando: bendito seja o Deus e Pai de toda misericórdia, que fez vocês nascerem de novo, que colocou uma esperança que não morre dentro do coração de vocês, que protege vocês no percurso do caminho. Mesmo quando vocês acham que vai ser muito difícil, Ele está escoltando vocês para que a glória do nome de Jesus nunca, absolutamente seja esquecida. E Ele ainda fez vocês amarem Ele. A gente chama isso de antigozo. Ninguém ainda ouviu. Você ainda não ouviu. Por que a gente aqui durante o louvor, todo mundo levantou as mãos? Falando: Senhor, Tu é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Tu serás exaltado de geração em geração. E nós conseguimos levantar as mãos e exaltar isso. E a gente faz isso com muita alegria. Vocês repararam? Isso enche o nosso coração de gozo. Como é que eu consigo já agora exaltar algo, glorificar algo, gozar de uma alegria que Ele está dizendo: vocês só vão ver Ele lá na frente? Porque Ele está falando assim: sabe para onde isso tudo está guardando vocês? Para a hora da revelação de Jesus Cristo. Que herança é essa que está guardada no céu? Ele não está falando de uma coisa inanimada. Que herança é essa que está te esperando? Que herança é essa que enche nosso coração de alegria? De que herança Pedro está falando? Não parece que ele está me falando de coisa. Mas ele está falando da revelação de Jesus Cristo. Esses que você goza agora sem sequer vê-lo. Nós agora somos tomados de um amor tão indescritível que nos faz gozar desse tempo que vai ser revelado ainda lá na frente, enquanto nós estamos aqui, tudo junto, cantando e exaltando o nome dEle. A gente que é pai e mãe, a gente bem sabe que é possível amar alguém que a gente nunca viu. A partir do momento, hoje de manhã, a gente até estava falando, né, que tinha várias grávidas aparecendo. E toda vez que a gente anuncia e fala assim: estou grávida, eu estou amando alguém que eu nem vejo, nem sei, nem vi ainda. E a nossa oração é tomada de uma sensação indescritível e um gozo, uma alegria, que a gente passa os 9 meses esperando já alegre. É uma expectativa por algo que eu não vi, mas eu já amo de uma forma tão indescritível que eu passo os 9 meses com muita alegria aguardando a alegria de vê-lo. Mas essa alegria já existe. É completamente possível. E é assim que a gente espera por Jesus. Esse amor já existe aqui dentro. Já é indescritível. O meu coração simplesmente agora é tomado de desejos por Ele, de esperar por Ele, de ansiar por Ele, de glorificar o nome dEle, até a revelação dEle diante de mim. Pedro queria que a gente mantesse os olhos firmes nisso.
Vocês agora o amam. Vocês agora esperam por Ele. A fé de vocês, ninguém é capaz de destruir. Tem um poder maior guardando ela. E é isso que vai fazer vocês ficarem de pé até o final. Às vezes o percurso da vida pode ser muito difícil. Mas o que Pedro queria mesmo era que a gente olhasse para o que Deus faz. E se vocês se alegrassem com o que Ele fez com vocês? Com o fato deles ter trazido vocês de volta. Eu espero que essa semana, todo dia, né, a gente consiga sempre bendizer o nome de Jesus, como Pedro estava fazendo aqui. Sempre glorificar o nome de Jesus pela grande misericórdia, por Ele ter nos salvado. Pelo grande amor que Ele colocou em nossos corações, que Ele derramou. Pedro está chamando isso de uma grande misericórdia, porque até então ele está falando de um trabalho só de Deus. Deus é quem faz. Deus é quem faz. Glorifiquem o nome de Deus. Exaltem o nome do Senhor. Se lembrem que Ele salvou a nossa vida. Que Ele nos fez nascer de novo. Que todos esses problemas são pequenininhos demais diante do problema que a gente tinha. Paulo chama tudo aqui de muito leve e momentâneo. Nossa leve e momentânea tribulação. Mas diz que produz para nós um peso eterno de glória. Vida. A sua esperança, ela é viva, porque aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus fez conosco, foi nos dar vida eterna. Ser gerado de novo, irmão, é ser gerado somente uma vez. É nisso que eu sei que nós estamos firmes diante das situações. Deus me gerou. E quando nós somos gerados de novo, é somente uma vez. Ninguém morre e nasce, morre e nasce, morre e nasce, morre e nasce. Deus te chamou. Se Deus te despertou, Ele vai te levar até o fim. Ele vai sustentar essa fé, Ele vai sustentar essa alegria, essa esperança. Que em meio a todos os nossos sofrimentos a gente consiga olhar para o que Pedro e Tiago queria que a gente olhasse. Para a grande salvação com que Deus nos salvou. Que essa salvação encha o coração de vocês de alegria. E saiba que nós vamos até o fim com esse gozo dentro de nós. Que seja dias em que você glorifique o nome do Senhor e seja cheio por essa esperança. Amém.